Glória a Deus. Atos capítulo de número 16, versículo 9 e versículo 10. Amém? Agora, em reverência à palavra, se coloque em pé. Vamos fazer a leitura para uma meditação e aplicação na nossa vida. Atos capítulo 16, verso 9, verso 10, diz assim a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. Ele rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Não precisa abrir, eu vou fazer uma outra citação, uma referência de 2 Coríntios 7, 5. Depois você vai ler. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Feche teus olhos e ore comigo. Pede ao Senhor, ao Espírito Santo, para trazer a revelação desta palavra ao teu coração. Senhor, grande Deus, Senhor, Pai das luzes, o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é chamado a raiz de Davi, aquele que foi prometido desde o princípio, aquele que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, aquele que diz: eu sou o pão que alimenta, o pão vivo que desceu do céu. É para a glória do teu santo nome, Senhor, que oramos nesta noite. Nós somos a tua noiva, a tua igreja, que está sendo adornada para encontrar-se contigo nos ares. Revela, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Assim como Paulo, que foi chamado pelo Senhor, assim como este homem que ouviu a voz do teu Espírito, o Senhor é aquele que faz coisas maravilhosas no nosso meio. O Senhor é aquele que diz: não te turbe o vosso coração, não preocupe e não perturbe o vosso coração. Pai, é diante deste momento que eu, juntamente com a tua igreja, oramos. Derramamos a nossa alma perante a tua presença. Quantos corações, ó Deus, não estão atribulados? Quantos corações não estão com temores? Quantas pessoas, ó Deus, não sucumbiram no ano de 2020 por causa da enfermidade, por causa de dores, por causa de resistências, por causa de influências, por causa de traições, de inimizades. E é diante desta mensagem que nós te pedimos, Senhor, trata o nosso coração, cuida da nossa alma, e que nós venhamos a aprender a lidar com nossos sentimentos, com as nossas emoções. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Amados, a palavra de Deus diz aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 5. O próprio apóstolo Paulo, ele testemunha que lá na Macedônia, a qual ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Na verdade, o Espírito Santo permitiu que Paulo ouvisse esse clamor. E aí Paulo, pronto
mente diz, e logo depois dessa visão, lá em Atos 16, verso 10, e logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. E você vai entender nessa mensagem, nós vamos falar sobre sentimentos, nós vamos falar sobre emoções, sobre a forma que nós lidamos com os nossos sentimentos, com as nossas frustrações, com as batalhas, com as barreiras que se dispõem diante de nós. Esse mesmo Paulo que é chamado para ir para a Macedônia, chega na Macedônia, jubiloso para pregar o Evangelho, mas ele diz assim: a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados. E Paulo diz que a tribulação não foi só dentro, foi fora e dentro. E ele diz: por fora combates, temores por dentro. E diante desta palavra, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A distância entre a nossa mente e o nosso coração às vezes nos deixa divididos entre o que pensamos e o que sentimos. Momentos de dificuldade, momentos de tribulação, momentos de temores internos, de barreiras, de combates externos. E é por isso que nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo para compreender aonde é que está sendo travada aquela batalha. Se aquela batalha está sendo travada na nossa mente, se aquela batalha está sendo travada no nosso coração, nas nossas emoções, para então conseguirmos lidar com ela dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, muitas vezes ressignificar isso, como diz o ditado, de uma limonada, de um limão fazer uma deliciosa limonada. Tirar lições disso e não se colocar em uma situação de vítima. O vitimismo é o que tem imperado na sociedade. O vitimismo tem te feito paralisar. O vitimismo, é por causa da Covid que eu não estou indo mais para a igreja, é por causa do medo que eu não estou indo mais para a igreja, é por causa disso que eu não estou mais cultuando. E é nesse momento que nós precisamos identificar esses sentimentos esses negativos, sentimentos esses maus, que precisam ser domados como uma fera selvagem dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não há uma conformidade com o mundo, mas uma renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o tema da mensagem desta noite é sentimentos. Aprenda a lidar com os seus. Nós vemos aqui o relato de um homem que ele estava expondo, que ele descreve aqui as dificuldades que enfrentou no ministério na Macedônia. Paulo, ele poderia ter vivido uma vida fácil. Paulo poderia ter ficado sentado esperando as coisas acontecerem, mas não, ele ousou, ele ouviu a voz do Espírito Santo e foi para a Macedônia. Mas na Macedônia ele enfrentou dificuldades no ministério, mesmo sendo enviado por Deus, e ele recorre a irmãos. Por fora, combates, por dentro, temores. E hoje pela manhã, alguns líderes que atenderam a chamada para orar, consagração, a Gina trouxe um texto de Filipenses 4, 6 e 7. Não precisa abrir, escute. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, em outras traduções, sentimentos, em Cristo Jesus. O nosso Deus nos ensina a lidar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. O próprio Senhor Jesus, quando anuncia aos teus discípulos que iria, antes de anunciar ali, estavam umas conversas que Jesus iria ser crucificado. É um texto muito conhecido que às vezes nós não conseguimos assimilá-lo na sua magnitude. Lá em João 14:1, Jesus diz: não se preocupe o vosso coração. Mas como é que eu vou, pastor, não me preocupar? Como é que eu vou não preocupar o meu coração diante de perdas, diante de combates, diante de temores que tem dentro de mim? Nós vamos ver nessa noite a como aprender a lidar com os nossos sentimentos e entender que quando nós não lidamos com os nossos sentimentos, quando nós deixamos que os nossos sentimentos, sem que sejam tratados, tomem decisões na nossa vida, direcionem o nosso caminho, a tendência é que os combates sejam perdidos, é que os temores sejam vencidos. E a pergunta que eu te faço é: você sabe lidar com os seus sentimentos? Quando alguém te resiste, quando alguém te confronta, qual é a resposta que você dá? Quando pessoas intentam ser seu inimigo, e isso mexe com os teus sentimentos, com as tuas emoções, situações que se levantam, que se levantaram na tua vida. Havia situações difíceis, eu não estou falando que são situações fáceis, são situações difíceis, situação de uma traição, situação de uma inimizade, situação da perda de um ente querido, situação de uma injustiça que chegou à nossa casa, que se nós pudéssemos julgar, nós já teríamos julgado. Mas essas situações, infelizmente, têm gerado mágoas, têm gerado morte, têm gerado enfermidade. E aí você olha e ora a Deus e diz: Senhor, olha a minha enfermidade, olha o meu coração, olha a minha alma. Mas dentro da tua alma tem ira, dentro da tua alma tem cólera, dentro da tua alma tem um sentimento de vingança que não está matando o outro, está matando você, porque você não está conseguindo lidar com as suas emoções. Paulo poderia dizer: malditos da Macedônia, malditos que têm combatido contra mim. Não! Paulo apenas abre o teu coração e diz: na Macedônia, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, sentimentos que ficaram aflorados, sentimentos de perda, sentimentos de situações que não voltam mais, tem consumido cristãos, tem consumido pessoas por não saberem lidar com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 26, 18 ao verso 22, marque aí, depois você lê, eu peço, te oriento, te aconselho, ou você traz o seu celular e marca lá no bloco de notas. Só toma cuidado para o diabo não querer te enganar. Desabilita as notificações, desliga tudo, põe no modo avião, coloca lá, marca Gênesis 26, 18 ao 22. Se não, traz um papel, uma caneta, compra uma agenda, marca.
depois você vai lá, você tem uma semana até o próximo domingo para meditar na palavra. Quem era Isaac? Isaac era alguém que foi desejado, o filho da promessa, alguém a qual Deus prometeu para Abraão. Diz aqui que Abraão havia morrido. Verso 18 diz assim: tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Pensa numa coisa: Abraão morreu, os filisteus, por causa de inveja, taparam os buracos, os poços. O que eram os poços? Era o suprimento de água para o povo que habitava em cada região. Os filisteus, por causa de inveja, quando Abraão morre, pensam e agem, vão entulhar esses poços de água. Para quê? Para que não dê mais água, para que não supra a necessidade deste povo e, vindo em guerra, nos destrua. E aí diz aqui, presta atenção: e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Isaac poderia dizer: esse poço quem cavou foi meu pai. Esse poço não é de vocês, esse poço é meu. Porém Isaac, ele sabia lidar com os seus sentimentos, ele sabia lidar com as suas emoções. Isaac, ele fez uma coisa: ele não perdeu tempo, ele administrou as suas emoções e continuou. Ele não brigou, ele não amaldiçoou, ele não perdeu tempo, ele continuou a vida. Verso seguinte diz assim, verso 21: então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna, e partiu dali. Sitna. Isaac foi para outro lugar, cavou outro poço, contenderam que ele não podia ficar ali para tomar daquelas águas. Isaac poderia dizer: eu estava lá em cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu estava lá em Gerar e os pastores contenderam comigo. Na verdade ele estava lá em Ezeque e os pastores de Gerar contenderam com ele. Ele poderia dizer: agora eu estou em Sitna e vocês vêm contender comigo, vêm brigar comigo, vêm falar comigo que eu não posso ficar aqui. Isaac poderia dizer: vai arrumar outro poço vocês, quem desentulhou esse poço foi nós. Mas Isaac, ele sabia lidar com as suas emoções. Isaac, ele pagava o que fosse preciso para não entrar numa briga. Tem gente que fala assim: olha, eu pago o que for preciso para não entrar numa briga, mas quando eu entro, ai, segura. Por quê? Por que nós entramos em brigas desnecessárias?
Por que nós não conseguimos lidar bem com os nossos sentimentos, com as nossas emoções? Por causa de uma palavrinha de 3 letras: E-G-O, ego. Porque nós nunca queremos perder. E quando nós achamos que perdemos algo, começamos a criar em nós situações que tem nos colocado para baixo, que tem nos paralisado. Tudo por quê? Porque não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, não aprendemos a lidar com os nãos da vida, não aprendemos a lidar com as fatalidades, não aprendemos a lidar com a nossa irresponsabilidade, não aprendemos a lidar com um monte de coisa. Lá no poço de Ezeque, representa contendas, lugar de luta, de intimidação. Intimidaram. Mas Isaac falou assim: quer saber? Desentulhamos um, vamos desentulhar outro. Chega em Sitna, acontece a mesma coisa. Começam a porfiar, começa a haver inimizade. Verso 22 diz assim: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Sabe o que Isaac nos ensina? Que pode haver contendas, pode haver inimizades, mas nada melhor do que continuar abrindo poço, continuar trabalhando, continuar vivendo, sem se perder com sentimentos que vão te matar, te destruir. Pastor, isso no dia a dia, chega alguém e começa a contender com você, e você cai naquela contenda. Alguém se diz seu inimigo e você assume que ele é teu inimigo, começa a ter inimizade. Aí vem Jesus e ensina a igreja: se alguém te forçar a ir 1 milha, vai 2 com ela. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. O que é que Jesus está dizendo aqui? Aprenda a lidar com os seus sentimentos, aprenda a lidar com aquilo que vem de fora, aprenda a lidar com aquilo que colocam dentro de você. Transforme a tua mente. Pastor, eu não sei lidar com essa situação. Então diz para o Espírito Santo: me ajuda a lidar com essa situação, me ajuda a lidar com os meus sentimentos. Ninguém vai mudar o sentimento de alguém. Ninguém. Tem coisas na vida que não voltam jamais. Tem coisas na vida que não voltam jamais. Tem gente presa no passado por coisas, por pessoas que não voltam jamais. E essa pode ser a sua situação. Essa pode ser a situação de milhões de pessoas. Mas hoje Deus está falando com você. Com você que não tem lidado com os seus sentimentos. Com você que não sabe lidar com a sua vida emocional. O Espírito Santo está trabalhando no teu coração para te curar. Mas você está rejeitando, você está resistindo. O Espírito Santo já ministrou: libera perdão. Essa mágoa, essa ira, essa raiz, ela só está gerando mais enfermidade dentro do teu corpo. Essa raiz de amargura, essa cólera, esse sentimento de juízo que tem imperado no teu coração, tem te matado. E o Senhor que Ele quer te dar vida, mas não há como gerar vida se dentro de nós ruminamos morte dia a dia, desejando a morte ao outro, desejando a morte por palavras, e isso não vai mudar a nossa situação. Isaac continuou cavando e encontrou água novamente. E dessa vez ninguém o incomodou. Por quê? Porque Isaac sabia
que a direção quem dava é Deus. Estava Abrão e Ló, e Deus falou para Abrão: Abrão, deixa Ló seguir o caminho dele, porque o meu negócio é com você. Abrão chega para Ló e pergunta: para que lado você quer ir? Para a direita ou para a esquerda? Ló: olha, eu quero ir para aquelas campinas verdejantes, vai para lá. Não, mas lá é mais abençoado, você não quer ir? Não, você não escolheu, vai para lá, porque para onde eu for, o Senhor está comigo. Isaac sabia, Isaac não ficava perdendo tempo. Isaac sabia que tinha uma promessa na vida dele. Isaac não perdeu tempo contendendo, não perdeu tempo com inimizade. Isaac sabia lidar com as suas emoções, com seus sentimentos. E ele falou, ele pensou, e eu acredito que ele agiu assim: eu vou continuar abrindo poços, porque o Senhor é aquele que dá a visão, o Senhor é aquele que move o meu coração para fazer a tua vontade. E assim foi. E eu disse há pouco, nós não podemos direcionar as palavras de pessoas, mas nós podemos controlar e transformar essas palavras antes que os nossos sentimentos sejam contaminados. Eu gosto muito do autor Augusto Cury. Ele tem um livro chamado Inteligência Socioemocional. Por que socioemocional? Nós somos pessoas que vivemos em sociedade, e você pode convir comigo que é difícil lidar com pessoas quando você não sabe lidar com as suas próprias emoções. Pessoas levantam já mal-humoradas, pessoas xingam, pessoas traem, pessoas acham que somos os piores cachorros da rua, e muitas vezes você não entende, por não entender a si, não entende o outro, que cada um só dá aquilo que tem, cada um só vai falar aquilo que está dentro do coração, porque a própria palavra de Deus diz: a boca fala do que está cheio o coração. Você não consegue compreender, porque muitas vezes você não se conhece. E aí o Augusto Cury, ele fala no livro sobre inteligência emocional e motiva as pessoas a vencerem os seus problemas, primeiro identificando as suas emoções, identificando a grandeza ou a magnitude daquele sentimento. Alguém aqui já ouviu o ditado de pessoas que fazem tempestades em copo d'água? O que isso significa? Às vezes a situação, a emoção, o sentimento, a situação era fácil de ser resolvida, mas por que ela não consegue resolver fácil? Porque dentro dela tem um turbilhão de emoções que ela não consegue entender, ela não consegue lidar, e ela quer lidar com as emoções dos outros, mas ela não consegue lidar com as suas próprias emoções. E a primeira coisa para você entender a como lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, é duvidando das suas dúvidas. Isaac, ele poderia entender de uma forma: estão me afrontando. Isaac, ele entendeu de outra. Isaac entendeu: Deus tem algo muito melhor para me dar. E tem momentos na nossa vida que nós precisamos entender os sentimentos que são criados dentro de nós, por palavras, por ações ou por omissões. Falei no domingo passado sobre decisão, e até mesmo, na verdade, quinta-feira, sobre decisão, na série sobre apostasia. E até mesmo quando você não decide, é uma decisão. Você não decidiu em acertar ou resolver algo, você decidiu em permanecer da mesma forma. Aqui Isaac, ele toma uma decisão. Ele concentra-se nos seus sentimentos, nas suas emoções. Ele começa a questionar os sentimentos.
Ele começa a duvidar das suas dúvidas. Para quê, pastor? Para ser o autor da sua própria história. Isaac, se ele tivesse parado no primeiro poço, ele ia ficar contendendo. E falar em contender, quero pegar um gancho aqui. Lá no livro de 1 Samuel, não precisa abrir, vou contar para você a história de uma mulher chamada Ana. Ela era casada e subiam ao templo de ano em ano para se sacrificar ao Senhor. Porém o marido de Ana era casado com outra mulher também, chamada Penina. Penina dava muitos filhos para Eucana, porém Ana não. Ana tinha uma esterilidade, a madre de Ana não havia se aberto, e Penina todo dia caçoava de Ana, todo dia mexia nas emoções. As palavras de Penina incomodavam Ana. A palavra de Deus não diz se Ana retrucava ou não, mas tem uma coisa que Ana fazia, e ela, não sabendo lidar com as suas próprias emoções, ela não comia, ela se entristecia, até o momento em que ela vai ao templo naquele dia, ora a Deus, se derrama. Ela diz para o sacerdote: estou derramando a minha alma diante da presença de Deus. E o sacerdote então, ouvindo, disse: vai e seja feito conforme a tua oração, ao teu pedido. E diz que período depois de uma vida, no próximo ano, estava lá ela dando à luz a Samuel. E muitas vezes nós lidamos com situações assim no dia a dia. Quantas peninas não aparecem na nossa vida? Ou quantos peninos não se colocam diante da nossa vida para, por palavras, para por ações ou omissões, tentar mudar aquilo que nós somos. Não dê poder a alguém para mudar aquilo que está dentro de você. Quando você autoriza alguém a mudar, não posso ver essa pessoa, tem uma raiva, o que você está fazendo? Está dando a ela poder de mudar quem você é, mover a tua ação, as tuas emoções, e isso tem te destruído. Amizades que foram desfeitas, casamentos desfeitos, famílias que foram desfeitas por causa de uma fatalidade, de um acontecimento que tem destruído a nossa alma, porque não sabemos lidar. E quando as pessoas erram na gestão da sua emoção e ficam ruminando perdas, frustrações, sofrem por antecipação, sofrem por um futuro que ainda não aconteceu. Pessoas que não sabem lidar com as suas emoções são perfeccionistas e detalhistas ao extremo. Pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, elas têm um desejo neurótico de mudar as pessoas e dificuldade de se colocar no lugar dos outros. O que Isaac fez? Se colocou no lugar do outro. Olha Isaac pensando, imagino eu, Isaac vendo que o primeiro poço haviam desentulhado, e alguém chega e fala assim: você não pode ficar aqui, essa água é nossa. Isaac deve ter pensado: homens que não tiveram a possibilidade de abrir o poço, desentulhar o poço, homens que têm a necessidade dessa água, fizemos um bem, vamos embora. Para chegar nesse nível, eu preciso lidar melhor com as minhas emoções, me colocar no lugar do outro,
Isso foi o que Jesus fez quando trouxeram uma mulher pega no ato de adultério. Jesus não compactua com o pecado, mas Ele morreu por causa do nosso pecado. Colocaram a mulher diante da presença de Jesus, e o que Jesus fez foi colocar aqueles homens na condição daquela mulher. O que é que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando sobre gestão de emoção. Jesus pegou aqueles homens, lhe deu uma palavra e disse: aquele que não tem pecado se coloque, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. O que Jesus está querendo dizer aqui, o que Jesus está ensinando sobre gerir emoções. A emoção daqueles homens era de matar, o desejo, o sentimento era de vingança. Vamos matar essa mulher, vamos acabar com essa adúltera. Mas dentro deles haviam sentimentos, emoções que estavam condicionados também à morte. Jesus trata aquela mulher, mas trata primeiro aqueles homens. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens foram saindo um a um, do mais velho ao mais novo, deixando ali as suas pedras. E é isso que muitas vezes nós precisamos entender. Pedras que muitas vezes nós temos no bolso, são pedras que nós mesmos merecíamos levar. Pedradas estas que mais do que ferir o outro, vai ferir a nós, porque não sabemos lidar com a gestão das nossas emoções. E é só você analisar. Muitas vezes a nossa casa define a gestão das nossas emoções, as nossas atividades do dia a dia. Ah não, eu vou fazer isso agora, isso aqui eu faço depois, isso aqui é importante, mas eu faço depois. Muitas vezes quando nós não conseguimos lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, vamos deixando tudo o que é mais importante para depois. E vamos remediando, e vamos deixando para trás, e a vida vai passando. Tudo aquilo que é mal resolvido, ele se torna um obstáculo na nossa vida. Havia um grande desentendimento entre Jacó e Esaú. Jacó recebeu o direito da primogenitura porque comprou. Mas havia um grande desentendimento entre os irmãos. Chegou um momento em que Jacó estava bento, ele volta. Por que ele volta? Porque problemas que são mal resolvidos, uma hora o destino vai nos fazer voltar para resolver. Precisamos, assim como o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, reto, que esteja disposto a te obedecer. Quando você não consegue se colocar no lugar dos outros, isso te leva a um esgotamento e até mesmo ao suicídio. Pastor, por que isso é importante nessa noite? Porque estamos vivendo um momento pós-pandemia, estamos vivendo um momento de grande dificuldade, que pessoas não estão conseguindo gerar as suas próprias emoções, pessoas estão estressadas, desequilibradas, pessoas que estão com síndrome de pânico, choram, e muitas vezes alguém pergunta: por que você está chorando? Eu não sei. Não sei. É uma crise de choro. Há uma desorganização dentro da alma, que nós precisamos nessa noite submeter a nossa alma, a nossa vida, para continuar abrindo poços, continuar vivendo. E quando eu li que essas dificuldades levam até o suicídio, eu pensei, não que seria possível mudar aquilo que já estava escrito, mas Judas se suicidou. Por que Judas se suicidou? Porque não soube lidar com as suas emoções. Não estou dizendo que aquilo já estava escrito, iria acontecer, mas estou fazendo uma analogia de pessoas que se suicidam hoje.
Por que pessoas se suicidam? Pessoas se suicidam porque não conseguem fazer a gestão das suas próprias emoções, não conseguem conviver com a injustiça de outros, não conseguem conviver com a arrogância de outros, não conseguem conviver com traição de outros. Eu já conheci pessoas que se mataram porque foram traídas. Já conheci pessoas que se mataram por problemas financeiros. Mas na verdade o problema não foi a traição. O problema não foi a falta do dinheiro para pagar a dívida. O problema foi a falta de gestão das suas emoções. O que levou as pessoas a viverem aquilo é apenas o resultado que as levaram ao suicídio. E quando eu e você, pastor, mas isso é importante, é muito importante. Pessoas foram obrigadas a ficarem distantes. Imagina só, você viveu uma vida às pessoas. Você foi obrigado a se recluir, a ficar recluso dentro de casa, desejando viver uma vida de liberdade, mas por causa da pandemia você ficou restrito a algumas atividades. E aí depois você foi liberado novamente, como um passarinho que está solto, é acondicionado a uma gaiola, alimentado dentro daquela gaiola. E chega um momento que alguém fala assim: pode sair da gaiola. Às vezes a pessoa que não tem uma gestão de emoção, ela vai pensar: para onde que eu vou agora? Às vezes a pessoa, ela se perde na sua própria identidade. Ela não sabe mais que decisão tomar, porque ela ficou condicionada a uma situação, ela ficou condicionada à direção de outros. E assim são áreas da nossa vida, áreas que estão presas, mesmo estando livres. Casamentos que são infelizes, porque nenhum dos dois sabe lidar com as suas próprias emoções. Sentimentos de jovens que têm levado ao suicídio, porque não sabem lidar com as suas próprias emoções. Fica com medo diante de incertezas de um mundo caótico, mas esquecem que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso tem levado ao esgotamento das pessoas. Há um caso que foi noticiado na mídia há poucos dias. 2 policiais estavam trabalhando, e chega um momento em que um saca a arma para o outro. Por que aconteceu aquilo? Por causa do motivo que foi divulgado? Não, por causa da gestão da emoção que alguém não conseguiu gerir. Por que pessoas têm matado pessoas por causa de uma palavra? Porque pessoas têm feito atrocidades com outras pessoas por causa da falta de gerir as suas próprias emoções. E nós precisamos transformar essas emoções. Ana, ela transformou aquele desejo, aquele sentimento. Ana saiu do vitimismo. Ela poderia ali ficar chorando: Senhor, mais um ano que eu não gero, mais um ano que eu fico no sonho de ter um filho, e o Senhor não abre, e coloca a culpa em Deus. Não, Ana se coloca numa situação, ela começa a gerir a tua emoção diante da presença de Deus, e diz: Senhor, me ajuda a entender a mim mesma, me ajuda, Senhor. E eu peço ao Senhor, eu me derramo diante da presença do Senhor, e eu te faço um voto: se o Senhor abrir a minha madre, este filho não passará navalha na cabeça, e eu colocarei, ele te servirá todos os dias da sua vida, enquanto viver. Ela só não geriu a sua emoção, como também gerou a um filho, e depois desses filhos, mais filhos. E muitas vezes nós queremos ficar
brigando por causa que alguém está querendo contender conosco por causa de um poço, e vai para o próximo poço. Contenderam, chegou o momento que Isaac chegou numa cidade larga, abriu um poço, e ali ninguém mais contendeu com ele. E ele disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra e vamos prosperar nessa terra. Não perca tempo com pessoas que não têm tempo de qualidade para perder. Uma outra história que eu quero contar para você nessa noite é a história de uma viúva, de Naim. Essa mulher havia velado o filho a noite inteira. As emoções dela estavam à flor da pele. Tristeza, porque havia perdido um filho. Ela poderia ficar desgostosa da vida, amaldiçoar Deus, mas chega um momento em que Jesus está passando também por ali. E Jesus está vindo com uma multidão que está louvando, adorando, e outra multidão na contramão estava indo a caminho do cemitério para enterrar o seu filho. Jesus chega perto daquela mãe e diz: não chores. Mais uma vez vemos Jesus como um livro que tem o maior psicólogo, não é? É do Augusto Cury. Ele olha para aquela mãe, vendo a situação dela, as emoções, diz para aquela mulher: não chore. Se você estivesse lá, você ia falar assim: Senhor Jesus, como assim? Ela acabou de perder o filho. O filho morreu, foi velado, está indo enterrar o seu filho, e o Senhor não quer que ela chore. O Senhor não se compadece, não tem misericórdia dessa mãe. O que Jesus está querendo dizer para aquela mulher é: quando eu estou aqui, quando eu estou na sua vida, milagre acontece e o seu coração tem paz. Não chores. No mesmo momento, toca o esquife. Quem estava levando o esquife para. Jesus ressuscita aquele menino e o entrega à sua mãe. Só sabe o valor de uma palavra como esta: não chore. Alguém que consegue se colocar no lugar do outro e resolver o problema do outro. Ah, pastor, mas a vida foi muito injusta comigo. As pessoas foram injustas comigo. Quem já se sentiu injustiçado pelo menos uma vez? Ergue a mão. 2, 3, 4. Tem pessoas que se sentem injustiçados há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. E eu quero contar uma outra história. Quem quer ouvir mais uma história? Todo mundo já ouviu falar da história do cego Bartimeu. A história do cego Bartimeu diz que ele era um cego que estava à beira do caminho, mendigando. E chega um momento da história desse homem, para a gente encurtar a história. Ele ouve dizer que Jesus estava passando por ali. Ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. E quando ele ouve Jesus passando por ali, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele clamava, mais as pessoas queriam que ele se... Sabe qual é a lição que nós aprendemos com o cego filho de Timeu? Enquanto você está com as suas dores,
Pessoas que não sabem gerir a sua própria emoção e se colocar no lugar do outro, vai querer que você fique calado e morra com as suas dores. Aí vem aquele homem que sabia o que queria, aquele homem que sabia como é que estava dentro dele. Ele vivia uma vida de dependência de pessoas. Ele vivia uma vida de injustiça, porque diz nos históricos de Flávio Joséfo, a história dos Hebreus, um livro a qual todo cristão deveria ler ou pesquisar, que Timeu era o nome do pai desse cego. Era um grande general que havia se aposentado, mas quando Roma assume o poder, subjuga o império do povo judeu, toma o governo, eles cortam todas as aposentadorias. Aquele homem não tinha mais condição de dar suprimento para tua casa. Ele se torna um revoltoso contra o império de Roma. O império de Roma sempre foi muito truculento, agressivo. Mataram o pai de Timeu, mataram o pai que chamava-se Timeu, general. Tornaram público essa história para todo mundo ver. E para ter ainda mais impacto, pegaram um filho desse homem, que nem nome tinha, que nem nome é falado, arranca-lhe os olhos. Ele não era apenas cego de nascença, ele era cego por causa de uma injustiça que cometeram. Arrancaram os olhos desse homem, que antes era uma criança, um jovem. Mas o Império Romano fez questão de mostrar para todo mundo, todos, é como se fosse um outdoor ambulante. Todos quantos se rebelarem contra o Império de Roma vai ter o mesmo fim que Timeu, ou a mesma história do filho de Timeu. Aí você olha e fala assim: pastor, esse jovem, esse homem teria todas as qualificações para se revoltar com Deus. Foi submetido a uma vida de escravidão, de dependência de outros. Mas ele não ficava murmurando, ele não ficava chorando, ele não ficava dizendo ao mundo que a culpa era do mundo. Não, ele começou a lidar com aquilo. E quando ele encontrou uma saída, ele começou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito que aquelas palavras que saíram da alma daquele homem, uma alma que estava entristecida, uma alma que não sabia lidar bem com as suas emoções, mas reconheceu o momento de se achegar àquele que podia resolver a tua vida. Jesus pede para trazerem, para levarem ele, e levam o Bartimeu. Bar significa filho, filho de Timeu. E quando Jesus se encontra com aquele homem, Jesus lhe faz uma pergunta. Jesus, ele é tão especial, irmãos. E muitas vezes nós ficamos duvidando da sua grandeza. Jesus faz uma pergunta que muda toda a história daquele homem: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A resposta não veio de fora, veio de dentro. Não era só curar um cego de infância, é dar novos olhos para aqueles que tiveram os seus olhos retirados por uma injustiça. Olha
Olha como é maravilhoso quando alguém sabe lidar com as suas próprias emoções. Bartimeu sabia quem Jesus era. Toda vez que Jesus perguntou algo para alguém, olha aqui para você ver a grandeza dessa palavra. Toda vez que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ou nessa palavra que Jesus, nessa frase que Jesus libera sobre a vida daquele homem, Jesus se compromete a fazer aquilo que é pedido. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Olha nesse prisma. Bartimeu, a boca fala do que está cheio o coração. Bartimeu, ele conseguiu lidar com as suas próprias emoções. Nós respondemos de imediato aquilo que já está no automático. Se alguém te xinga e você não tem domínio próprio, você vai xingar. É só experimentar na rua. Olha, observa. As pessoas hoje estão com os nervos à flor da pele porque não conseguem gerir as suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos. Naquele momento, Bartimeu não programou-se para aquele momento. Bartimeu não sabia, não havia um outdoor dizendo: Jesus passará pela cidade neste dia ou semana que vem, para se preparar, para ilustrar o texto, o contexto, as perguntas, os pedidos. Não, Jesus passa, Bartimeu ouve que ele está ali, começa a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia da minha vida. Jesus pede para chamar, ele nem imaginou que seria chamado, mas ele clamou, foi chamado. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Você, no lugar de Bartimeu, ia pedir a morte de alguém. Mata aquela pessoa, Deus. Extermina aquele homem. Mata minha sogra. Minha sogra não. Bartimeu, ele responde: que eu tornes a ver. Bartimeu não tinha uma vingança no coração. Bartimeu poderia pedir: Senhor Jesus, eu não estou vendo, não vou conseguir ver mais ninguém, mas o Senhor falou, me perguntou o que eu quero. Ele poderia dizer: eu quero a morte de todos os soldados romanos que arrancaram os meus olhos. Bartimeu poderia ter pedido: eu quero um cão guia, uma indenização. Mas Bartimeu, ele sabia o que ele queria, e o mais importante é quem era Jesus naquele instante. Por que ele sabia quem era Jesus naquele instante? Porque para dar novos olhos, só alguém que fosse enviado do Pai, ou alguém em nome dele. Você consegue entender o coração de Bartimeu? Ele poderia ter se perdido em vinganças. Ele poderia ter pedido que a morte dos seus algozes. Mas Bartimeu pediu que tornasse a ver. Jesus impôs as mãos sobre os olhos e fez nascer novos olhos. Voltou a ter uma conexão daquilo que Cristo criou com o cérebro daquele homem. E todas as vezes que nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos e com
as nossas emoções, nós damos respostas. Ficamos parados ou enfrentamos a situação. E a gente vai finalizar. Davi, filho de Jessé, alguém que o pai havia esquecido de chamar quando Samuel foi para ungir o próximo rei de Israel. Alguém que era considerado um pastorzinho de ovelhas, a qual recebeu uma honra de Samuel, dizer: enquanto ele não chegar, ninguém se assenta à mesa. Foi provado, perseguido por Saul. Momento em que Saul era atormentado por espíritos maus, Davi tocava a sua harpa e os espíritos maus iam embora. Chegou uma situação que o povo estava recebendo um grande enfrentamento de um tal homem chamado Golias. E é por isso que nós precisamos transformar a nossa vida, transformar raiva em poder. Se você souber gerir hoje raiva, ira, cólera, se você souber gerir hoje sentimentos negativos, se você souber hoje gerir pensamentos maus, você vai transformar, vai canalizar todo este sentimento e transformar em poder. Chegou um momento em que Davi foi até aonde estavam os seus irmãos na guerra, levaram comida, e ele ouve a afronta do filisteu Golias. E diz ali que o exército estava ali postado, disposto, 40 dias, e todo dia Golias ia lá e afrontava. Eu sei, é difícil, o povo estava raivoso, mas com medo, raiva e medo, sentimentos, emoções que afloram a nossa vida e que damos uma resposta a cada um deles. Muitas vezes diante do medo você fica paralisado, muitas vezes diante da raiva você quer afrontar, você quer ir para cima. Assim estava o povo em um mix de sentimentos e emoções, estava sendo afrontado. A autoestima do povo estava sendo humilhada pelo gigante Golias. E os soldados não conseguiam ter outra reação senão correr de tanto medo. E Golias se colocava e dizia assim: olha, levante um homem que lute contra mim. Se me vencer, nós seremos servos, escravos. Se nós vencermos, vocês serão os nossos escravos, os nossos servos. E não se levantava nenhum. As emoções daqueles homens estavam à flor da pele. Era um mix de raiva, era um mix de ira, era um mix de medo, de vergonha. Era a autoestima que havia baixado. Era ódio contra os inimigos, mas não sabiam transformar esse sentimento de maneira correta. Aí vem Davi e ouve o Golias afrontando. Davi fica irado e diz: quem é esse incircunciso que tem afrontado o exército do Deus vivo, o Deus de Israel? Davi pegou aquela ira, Davi pegou aquele sentimento e tomou uma atitude. Davi disse: eu vou contra este Golias em nome do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus dos exércitos. E em várias situações da nossa vida, irmãos, nós somos tentados pela ira. Se você pega lá Gálatas 5,19, é uma das obras da carne.
e deixamos nos levar por aquele sentimento. O que a palavra vem para nós ensinar essa noite é: quando você souber, quando você lidar melhor com os teus sentimentos, você vai canalizar, transformar todos eles em poder sobre a tua vida. Quando você está irado, quando você está com sentimento de injustiça, quando você quer matar alguém, você deixa de raciocinar. É isso que acontece muitas vezes. As pessoas não pensam, as pessoas não param para refletir. Quantos aqui são casados? Dão glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada com o divórcio. E eu creio que nenhuma de vocês mulheres, nenhum de vocês homens pensaram em divórcio na vida, mas de homicídio sim. Vou matar esse homem, vou matar essa mulher bendita. Deus não se agrada com o divórcio, mas vou matar você. Quando nós não sabemos canalizar as nossas emoções, fazemos besteira. Fazemos besteira. Porque não é possível raciocinar quando estamos com raiva. Sabe por quê? Porque a raiva toma todo nosso pensamento. Aquele sentimento de justiça próprio, aquela ira, aquela cólera, aquelas raízes de amargura. Raiz, quando ela não é arrancada, ela vai gerar enfermidade, vai gerar um câncer, vai gerar uma úlcera, vai gerar tudo que há de mal, uma enfermidade sobre o teu corpo. Pessoas têm morrido por causa de falta de perdão. Pessoas têm morrido porque não conseguem gerir as suas próprias emoções, não conseguem perdoar, e então dentro delas cria-se uma raiz, e quanto mais tempo demora para ser arrancada, mais profunda ela fica, mais difícil de ser arrancada. Mas o Espírito Santo vai te ajudar a transformar esta ira, essa raiva, esse sentimento, essa amargura, e transformar em poder, porque você vai transformar. Pessoas sem domínio próprio fazem grandes besteiras quando estão irados. O que fazer, pastor? Vai ficar parado? Ou vai transformar esse sentimento ruim, negativo, em poder? Como é que eu faço isso? Faça como Davi fez. Identifica esse sentimento. Identifica isso. É isso que você vai precisar fazer nessa noite. Identifica quais sentimentos têm te sabotado, quais sentimentos têm te tirado do foco, te tirado da centralidade, da sanidade. Olha para esses sentimentos. Olha para dentro de si e analise esse sentimento, se é uma verdade absoluta na tua vida. Ah, pastor, eu estou passando por um momento difícil, tem pessoas que me traíram. A traição vai trabalhar no teu ego, na tua confiança, e aí você então vai precisar duvidar desse sentimento, não aceitar esse sentimento como uma verdade absoluta na tua vida. Eu não preciso viver essa ira, eu vou abrir novos poços, eu não vou perder a oportunidade que eu tenho. Bartimeu poderia dizer:
Eu quero que o Senhor mate todos os meus algozes que me fizeram mal. Bartimeu não, ele olhou e disse: eu quero voltar a ver, eu quero ver a vida mais uma vez, eu quero sentir as cores, eu quero ver a alegria por causa dos olhos. Os olhos são a entrada da vida. Eu quero ver de novo. Aí Jesus poderia dizer: mas você não quer a morte? Não, eu quero ver de novo. Eu consigo lidar com as minhas emoções, e quando eu não puder, eu vou pedir ajuda do Senhor. Mas eu quero ver de novo, porque aquele que consegue gerir a sua emoção não fica feliz com a queda do outro. E a própria palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E a própria palavra de Deus diz: olha, você que vê o teu irmão quebrando a cara, ficar feliz por isso, cuidado, porque o Criador pode não se contentar com isso. Davi, ele pegou aquela situação, e ele deve ter pensado: está desafiando o exército do Deus vivo? Ficou irado o menino. Imagina o baixinho irado: eu vou contra ele em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Ele pegou aquilo, canalizou, transformou em poder. Ele pegou aquela raiva e transformou em poder. Ele pegou aquela ira, transformou em poder. Eu vou em nome de Deus, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Você precisa focalizar a energia e buscar a presença de Deus para ter autoridade de resolver todos os conflitos emocionais e espirituais da sua vida. Como é que eu vou fazer isso? Como aprender a lidar com os meus sentimentos? Primeiro eu quero falar aqui para você, eu peço que você já se coloque em pé. Quero chamar, Dani, você vai pôr aí para mim, tá bom? O louvor dá para pôr aí? Aquele lá? Eu quero que você se coloque em pé. Pode continuar aí até a Dani colocar lá. Quando você não sabe lidar com os seus sentimentos, você vai ter uma consequência na sua vida: a morte espiritual. Vai ter enfermidades no físico, na alma, irritabilidade, sono profundo, depressão, insônia, as crises de choro sem um porquê, dores no corpo que não tem um diagnóstico médico. Você conhece pessoas que reclamam de dores, fazem exames, são submetidos a muitos exames e não tem um diagnóstico médico? Isso é falta de gestão. São raízes de amargura que refletem no nosso corpo. Tem pessoas que não conseguem gerir as suas próprias emoções e tem comportamentos impulsivos, excesso de gastos com dinheiro. Às vezes a pessoa, olha para você ver como que é emocional. Às vezes a pessoa, ela tem uma carência afetiva muito grande, e quando essa carência ela não é retribuída, ela começa a agir com comportamentos impulsivos. Ela começa a gastar de uma maneira exagerada. Ela começa a se alimentar de uma maneira exagerada. Tem momentos na nossa vida que nós passamos uma dificuldade no começo do dia, e para suprir aquilo que afetou a nossa emoção, nós comemos demasiadamente. Isso acontece com grande parte da população no Brasil. Tem pessoas que, porque não conseguem controlar os seus impulsos, começam a se submeter também a excessos no campo sexual. Pessoas que tiveram traumas na sua infância, hoje vendem o seu próprio corpo, porque não conseguiram gerir uma emoção. E tem pessoas que estão vivendo assim. Pessoas que têm comportamento, elas acabam se destruindo, elas acabam vivendo um vazio e um tédio constante. E quando
E quando isso acontece nas pessoas, elas têm uma dúvida muito grande em quem é, no seu comportamento, na sua carreira. Há uma instabilidade geral, porque quando não tá organizado aqui dentro, não fica organizado fora. Quando está desorganizado aqui dentro, fica desorganizado fora. E qual seria que seria a forma mais fácil de controlar os nossos pensamentos? Primeiro, é não aceitar eles como verdadeiro na nossa vida. Segundo, é questionar. Você precisa questionar os seus próprios pensamentos a fim de validá-los ou refutá-los ou deixá-los. Esse sentimento isso que chegou na minha vida, que se transformou em um sentimento, eu vou deixar entrar no meu coração, ou eu vou transformar ele, tirar desse limão e fazer uma deliciosa limonada. E diante daquilo que você pensou, daquilo que você se questionou, você vai determinar quais serão os próximos passos da sua vida. A primeira história que vimos foi de Isaac. Isaac, ele duvidou, ele não aceitou como uma verdade, mas ele não perdeu tempo. Isaac, ele questionou: fico aqui e brigo por causa deste poço, ou eu vou além porque Deus tem muito mais para mim? Tenho muito mais. Diante daquele questionamento, ele determina: eu vou para lá. O Bartimeu, ele duvidou daquele sentimento, daquelas emoções que estavam afluindo do coração deles naquele momento. Ele pode ter pensado: pede a morte dos seus algozes, pede para que seja destruído todos, porque Jesus teria que fazer. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus colocou a sua palavra. Jesus, nessa noite, ele está dizendo: o que quer que eu te faça? A pergunta que você, a resposta que você tem que dar precisa passar por um crivo. Primeiro, esse sentimento é uma verdade na sua vida. 2, questione se esses pensamentos são válidos ou não, se podem fazer parte ou não da sua vida, se você vai validar realmente isso é uma injustiça, eu vou viver por ela, ou você realmente, isso é uma injustiça, mas eu não vou viver por ela. E aí você dá o próximo passo, que é: eu sou o autor da minha história, ou eu vou ser a vítima de tudo o que aconteceu? Eu peço que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos nessa noite. Eu quero orar. Primeiro eu vou orar, Dani, você já coloca para mim, tá? Senhor, grande Deus e Pai, eu oro, Senhor, pela vida da tua igreja nessa noite. Muitos, ó Deus, passam, e é possível que passarão. Assim como Paulo, por várias atribulações, combates externos e combates internos, temores, medos, anseios, são sentimentos, emoções no seu coração. Pessoas que nos assistem, pessoas que estão ouvindo esta mensagem, podem estar com um mix, um turbilhão de emoções desorganizadas, desordenadas dentro de si, e precisam organizar isso tudo para que não sejam destruídos ou autodestruídos. Pessoas precisam tomar uma decisão nessa noite. Pessoas precisam canalizar todos esses sentimentos negativos, esses sentimentos maus, e transformá-los em poder. Assim como fez Davi. Pegou toda aquela raiva que o povo estava sentindo e transformou em poder. Eu vou em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que você também faça isso nessa noite. Canaliza toda a ira, toda a cólera, identifica as raízes de amargura, não deixe elas aprofundarem mais no seu coração, para que elas não destruam a sua vida, por causa da sua própria omissão de não arrancar. A palavra de Deus diz: arranque toda a raiz de amargura, para que você possa viver.
Estamos no final de mais um ano. 2021 vai ser um reflexo das decisões que você tomar agora. Você pode viver bem, ou pode viver bem mal. Você pode viver uma vida de vitimismo, de vítima de uma situação, ou você pode tomar a sua própria decisão de transformar tudo isso em poder para ir mais longe, em poder para viver, em poder para deixar de ser o vítima da história e ser o autor da própria história. É você quem vai definir isso. Não transfira essa responsabilidade para Deus. Deus sabe de tudo, mas a decisão, quem toma é você. Você não é marionete de Deus. Nós somos submissos a Deus, vivemos pela sua palavra, mas não terceirize a Deus uma decisão que você tem que tomar. Libera perdão para ter vida. Tem muitas enfermidades no corpo que não são curadas, não pela ineficácia, porque não há ineficácia em Jesus, mas pela falta de perdão. E você vai mais um ano, foi traído, injustiçado, tiraram aquilo que você tinha de mais valor. Canaliza essa ira, arranca as raízes de amargura, transforma em poder, porque o que aconteceu não é uma verdade absoluta. Se você sabe que Deus está no controle de tudo, faça o que precisa ser feito. Libera perdão. Libera perdão. Libera perdão nessa noite. Libera perdão, porque a história tem que continuar, a sua vida vai continuar. Pastor, você está falando isso porque você não teve a perda que eu tive. Você está falando isso porque você não foi traído como eu fui. Você está falando isso porque você não viveu o que eu vivi. Eu sei que está doendo, eu sei que está sofrendo, mas você tem que continuar a viver. Você tem que continuar a andar. Você tem que continuar, porque senão isso tudo vai te matar, vai te ferir ainda mais. Você não é marionete na mão dos teus pensamentos. Começa a dominar sobre eles. O medo que está tentando te paralisar não é uma verdade absoluta. Será que realmente esse medo vem de você ou vem de fora? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E diante dessa palavra, tome uma posição. O que você fará com isso? O que você fará com esses sentimentos que têm invadido a sua alma e tentado te manipular como uma marionete? Traumas do passado, desamor de pai e mãe, ausências, traições que nunca foram descobertas, mas que têm te deixado infrutífero, seco. Você não está conseguindo mais ouvir a voz de Deus, porque a única coisa que você ouve são os seus sentimentos desordenados dentro da tua alma. Você não consegue se amar, você não consegue se cuidar. Há sentimentos dentro de nós que têm gerado traumas, ou que foram gerados traumas, e que nós não estamos conseguindo lidar com isso. Aprenda. Paulo diz, eu encerro: antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Peço que você fique de olhos fechados. Escute essa canção e se alegre no Senhor, porque pode ser a tua história. Medita em cada letra desta canção.
Aleluia. Que não vai deixar essa luta me matar. Por mais pressão que seja a situação. Essa é a certeza que você tem que ter. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Você conhece essa canção? Adora o Senhor. Deixa esta ser a tua oração nessa noite. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que você não consiga ver os frutos, mesmo que a situação não consiga voltar, adora Ele nessa noite, entrega a Ele o teu caminho, o teu coração, as tuas emoções, se alegra nele, que as tuas emoções se alegrem nele nessa noite. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Olha a situação, olha a verdade desse louvor. Quando tudo estiver ter dado errado, quando o choro for aquilo que estiver consumindo a tua alma, assim como o salmista disse, a minha cama tem sido levada pelas águas das minhas lágrimas. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Creia, eu creio. Aleluia, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, que o produto da oliveira, aleluia, todavia me alegra. É uma decisão, é a tua decisão, decidir gerir as tuas emoções, canalizar tudo aquilo que é um pensamento, um sentimento mau, negativo, e transformar em poder de andar, poder de não parar, poder de olhar para o céu e dizer: eis que o meu Redentor vive. Que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto. Tem situações na nossa vida que só vão mudar se nós tomarmos decisões diferentes. Enquanto tiver as mesmas decisões, teremos os mesmos resultados. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Tome decisões, mude a gestão do teu coração. Saiba quem você é. A sua identidade em Cristo não muda, não mudou e não mudará. Submeta-se a Ele. Assim eu encerro essa palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.